Como é mestrar para pessoas que você não conhece? É uma pergunta. E como quebrar o gelo com a galera que não se conhece bem? Duas perguntas em uma aí. Aham, legal, tem a ver com essa coisa de pessoas desconhecidas numa mesa. Sim. Né? É, como a gente comentou alguns minutos atrás, né, cada combinação de pessoas é um resultado diferente, né? Gera uma dinâmica de grupo diferente, né? Gera uma experiência de aventura de RPG diferente. Né? É, muito do que a gente traz para a Torre do Dragão foram coisas que eu e a Ju, como professores, aprendemos em sala de aula, né? Porque, querendo ou não, é o gerenciamento de um grupo também. É claro que é diferente, as propostas, os objetivos são diferentes, mas é você saber como administrar um grupo de pessoas que muitas vezes ou não se conhecem, ou não se dão bem, ou, no, né, ou têm mentalidades diferentes, né? Acontece isso na sala de aula, né? Então é importante, essa é uma skill muito importante que a gente considera do mestre de RPG. Não só a narração, o cenário, as regras, mas o gerenciamento das pessoas. Né? Como administrar esse grupo para que todo mundo tenha a melhor experiência possível. Né? Isso é muito importante. Então, o princípio básico, né, tem muitas coisas que a gente faz, que a gente se preocupa no nosso dia a dia para causar essa sensação de, né, de segurança, a pessoa se sentir à vontade e se sentir bem-vinda, né, na mesa de RPG. Mas eu acho que no final das contas é demonstrar que tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, que é se divertir, e que quanto mais todo mundo estiver disposto a se ajudar, a se apoiar, a experiência vai ser melhor. Então, para nós é muito importante, desde o princípio, desde o primeiro contato que a pessoa faz com a gente receber bem a pessoa, sabe? Tratar a pessoa com educação, com cuidado, com carinho, né? Explicar as coisas que as pessoas não sabem sobre RPG, muitas vezes elas têm dúvidas e vêm perguntar, né, antes de contratar um serviço ou para entender como o serviço funciona. Então, ter um bom atendimento, ter uma boa recepção e fazer as pessoas se sentirem acolhidas é muito importante. Porque você está desconfortável numa mesa de RPG, o jogo não flui da mesma forma. Então eu acho que se todo mundo está se sentindo acolhido, está se sentindo à vontade no ambiente, as relações se desenvolvem de uma forma mais natural. Assim. Então eu acho que a preocupação principal é essa. É fazer todo mundo se sentir à vontade, se sentir acolhido. Não tem essa de... Né, nossas mesas, 99% delas, exceto mesas de nível, personagens de nível muito alto, jogos muito complexos, mas 99% das nossas mesas são apropriadas para jogadores iniciantes e experientes igualmente. Então, não tem essa do jogador experiente ficar julgando o jogador que é noob ou não sei o que, não existe isso nas nossas Não tem mesas, isso aí essa. eu acho um problema muito grande. E nem do jogador iniciante se sentir intimidado por saber menos. A dinâmica que a gente quer criar é onde está todo mundo se ajudando. Então, o jogador que é mais experiente, ele não vai julgar o jogador iniciante, ele vai ajudar o jogador iniciante a aprender cada vez mais e ter mais autonomia para fazer as coisas no jogo. Então, é esse tipo de ambiente que a gente quer criar. Então, se a gente tenta criar isso desde o primeiro passo, desde o primeiro momento que a pessoa entra em contato com a gente, é natural que as relações vão se desenvolvendo de uma forma agradável e que, lógico, que podem haver conflitos, são pessoas, né, que têm opiniões diferentes, têm crenças diferentes sobre as coisas, mas se tá todo mundo sabendo que o propósito é a gente se divertir, a gente dar risada, a gente viver essas aventuras, criar junto, e todo mundo se acolher, se todo mundo se sente assim, você reproduz isso, né, nas outras pessoas. Se você se sente acolhido, você vai querer acolher a próxima pessoa que chegar na mesa, né? Então eu acho que ter sempre essa preocupação é o mais importante. Atenção com as pessoas. O que me faz lembrar que a sessão zero é extremamente importante, cara. Mas muito importante. Porque justamente já é em-game, né? Você já recebeu as pessoas e tal. Mas ali você já vai ver quem que é iniciante, quem não é, como que gosta, se tem fobia, se não tem. Você já sabe mais ou menos como você vai narrar. Porque, que nem foi na minha mesa na Estação Pop, eu tinha um lado de veteranos e um lado de iniciantes. Quando tinha os veteranos, eu deixava eles se virarem pra, pra tomar a decisão, porque eles já estão acostumados. Agora, quando eu era iniciante, eu já falava, não, ó, você tem essas opções, essa e essa, vai fazer o quê? Daí a pessoa ia lá, escolhia e tudo mais.
E isso é muito bom, cara. A sessão zero, vai sair um vídeo sobre isso que eu fiz. Cara, é muito bom. Isso é, acho que é o melhor, pelo menos dentro do jogo, para mim é a melhor recepção que tem. Que é onde Cara, com você vai certeza. inteirar todo mundo, vai tirar dúvida de regra pra deixar o jogo fluido. Fobia, né? Pô, você tem medo disso? Por exemplo, eu sempre eu falei pro JP na nosso podcast que eu gosto muito de Dark Fantasy. Gosto de narrar uma coisa mais profunda ali. E às vezes eu dou uma peladinha com o gore. Desnecessário? É. Mas eu apelo um pouquinho. Eu confesso. Mas acho que varia com a aventura, né? Tem aventuras que é apropriado, né? Você fazer uma coisa mais Sim. sangrenta mesmo, tem a ver com a proposta, né? Sim. Mas eu mestrei pra uma pessoa que não gostava. Então, se eu não tivesse feito a sessão zero, eu iria fazer descrições que a pessoa não iria gostar, ia ficar enojada, sei lá. Né? Porque o RPG é isso, é imersão. Então é muito importante, cara. Nossa, a sessão zero é demais. Não, é realmente imprescindível para campanhas de RPG, né? E a gente considera aqui campanhas na torre qualquer coisa que tenha mais, que tinha duas ou mais sessões, tudo qualquer coisa que não é o one shot se torna uma campanha, mesmo que seja uma mini campanha, né? Uhum. Então, para nós, no formato de campanha é imprescindível e obrigatório ter a sessão zero. Então, a gente inclusive considera que a sessão zero é a única sessão que é obrigatório que esteja todo mundo. Tem que estar todo Uhum. mundo. Tem que estar, Né? tem que estar. Então, porque a gente sabe, né, que às vezes vai acontecer de alguém precisar faltar, né, de alguém não poder ir na sessão. Isso acontece ao longo de especialmente uma campanha longa, né? Mas a sessão zero tem que estar todo mundo. E quando, se por qualquer motivo a pessoa, né, tem alguma pessoa que está ausente na sessão zero, a gente dá um jeito de em uma chamada ou particular com ela, ou através de uma conversa, a gente sempre dá um jeito de fazer essa sessão zero, né, estender essa sessão zero até essa pessoa que não foi. Uhum. Né? Porque é muito importante que tudo que foi discutido nesse primeiro encontro esteja muito claro para todo mundo. Né? Todos esses pontos que você já mencionou, quais são os limites temáticos da mesa, quais são coisas que as pessoas não querem que faça parte de jeito nenhum, quais são coisas que podem fazer parte da aventura. Né? Discutir sobre a temática, sobre o que é essa aventura. Ah, ela é heróica? Ou os personagens podem ser moralmente ambíguos também? É uma aventura mais de exploração? É uma aventura mais sandbox? Ela é mais linear? Então, tudo isso é muito importante, né? As regras da casa. Tem alguma regra diferente que a gente usa que não está no livro? O que é esperado? Qual que é o nível de letalidade esperado dessa campanha? Ah, provavelmente vai morrer um personagem logo de cara. Ou provavelmente não. Essa é uma aventura mais leve, menos desafiadora. Tem tantas coisas que podem ser discutidas, isso vai variar de jogo para jogo, né? Mas tem tantas coisas que podem ser discutidas na sessão zero e todas elas são muito importantes para que daqui 2, 10, 30 sessões não aconteça uma coisa que o grupo não tá totalmente ciente de se ela pode ou não acontecer. Né? Sim, sim. Então, e às vezes não é uma coisa só do jogador com o mestre, dos jogadores entre si principalmente. Né? Porque às vezes, o mestre sabe que pessoa X tem aracnofobia, por exemplo. Mas se os outros jogadores não souberem, eles também podem trazer situações desconfortáveis para a mesa. Então, todo mundo tem que conversar com todo mundo sobre essas coisas. É muito fundamental mesmo. E a fluidez, né, como você comentou, que isso gera no jogo depois. Né, quando você chega na primeira sessão para jogar, todo mundo já se conhece, todo mundo sabe o personagem um do outro, todo mundo já discutiu esses temas. A gente senta e o jogo funciona. Ele vai. Porque todo mundo já discutiu as coisas que tinham fora da mesa, né? Tudo que era off-game, ou pelo menos a maior parte das coisas que era off-game, tá resolvido. Muito importante mesmo. É. Ah, aconteceu comigo, e eu sou jogador veterano. Eu entrei numa mesa de 3DT, uma mesa de 3DT que só o mestre era veterano. Os jogadores eram todos novatos. Jogadoraço, inclusive. Eu era o único homem jogando. E aí, ele falou assim, cara, elas são novatas, estão começando agora, a campanha é assim, assado e tal, tal, tal. Eu falo, demorou, cara, o que você precisa? Ah, tenta fazer aí alguma coisa que dá mais suporte pra elas, que não sei o quê. Eu falo, demorou, tamo junto. O que você precisa? Que eu ajude você com regra?
Por favor. Eu falei, não, vamos lá. Aí eu participei, acho que eu joguei uns 3 meses com eles. Foi super legal, assim, super dinâmico. Eu trouxe o Falken, que tá aí na live. Eu trouxe o Falken pro RPG e essa foi a segunda mesa dele. Que também é novato, né, de 3DT Alpha. Então eu trouxe, levei ele lá, ele tá jogando até hoje com eles lá, eu já saí por causa de tempo. Mas, cara, nossa, aí foi super legal. Conheci o pessoal, me adaptei à aventura deles, ajudei com regra quando perguntavam, e por aí vai. Então o cara me chamou e fez uma sessão zero comigo, Uhum. né, pra eu É entender. é uma ótima alternativa mesmo. Se alguma coisa impede, né, do grupo todo fazer junto, né, ter essas sessões um a um, assim, né, entre mestre e jogador, cara, isso é muito importante. E esse exemplo que você deu é muito legal, é uma coisa que a gente sempre busca trazer para as nossas mesas. Essa interação entre o iniciante e o experiente. Isso é muito legal. Porque, como exemplo que você deu, né, a pessoa iniciante tende a ajudar a pessoa que está começando agora, né, e vai explicando as coisas para ela e dando suporte no entendimento das regras e tudo mais. Mas a pessoa iniciante, ela traz uma coisa refrescante pro jogo, assim, no sentido de que quem já joga há muito tempo vai, claro, desenvolvendo manias, vícios e coisas específicas que você acaba fazendo quando você joga, né? E a pessoa que está chegando com uma mente mais aberta, com a folha em branco ali, ela às vezes tem nuances na criatividade dela que você foi perdendo conforme você foi jogando por muito tempo. Então, quando você coloca uma pessoa que está começando agora numa mesa de pessoas experientes, dá uma remexida que é boa, assim, que traz energia, que traz frescor para a aventura. Porque você, como jogador experiente, se sente inspirado vendo a pessoa iniciante jogar. Né? Você vê a maneira como ela usa a criatividade dela, que às vezes você está se limitando porque você já tem os seus vícios e tal. Essa interação é muito legal mesmo.